Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao Sem Curvas, porque aqui o papo é reto. Hoje recebendo o nadador e o deputado federal Luiz Lima. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado por estar nos recebendo aqui no seu gabinete. Obrigado, Alexandre. Parabéns pela sua infraestrutura aqui. Nós temos 2 câmeras, né? Então certo. A gente tem os nossos amigos, os nossos telespectadores nos olhando nessas 2 câmeras aqui, certo, e você aqui na minha direita. Obrigado pelo convite, prazer. Eu que agradeço, deputado. Deputado, vou começar a perguntar o seguinte. O nadador Luiz Lima esperava virar o político Luiz Lima? Não esperava, Alexandre. E como é que foi acontecendo? Eu acho não. Você está com 17 anos, né, Alexandre? Muitas coisas boas vão vir na sua vida e normalmente as melhores coisas da vida vêm de surpresa. E isso que aconteceu comigo. É claro que a gente, sem querer, nós estamos nos preparando para, se tiver uma janela de oportunidade nas nossas vidas, de nós já estarmos preparados. E no meu caso, quando a gente é um atleta, eu tive a oportunidade de conhecer mais de 50 países. Que legal. Entre os meus 16 anos, idade que entrei para a Seleção Brasileira Adulta, até os meus 32 anos, onde eu permaneci na Seleção Brasileira. E depois eu passei a trabalhar em Copacabana, com 32 anos, como professor de Educação Física, nas areias de Copacabana, a praia mais democrática do nosso país. E ali eu estava fazendo política. Alunos de diferentes classes sociais, ideologias políticas, religiões diferentes, gostos diferentes, certamente, histórias de vida diferentes. Então, claro que eu tive a minha história de vida, tenho os meus princípios e as verdades que eu carrego comigo, e que muitas dessas verdades vão mudando ao longo das nossas vidas, né? Através das experiências que a gente vai passando, mas sem querer eu estava fazendo política. E aí em 2016 eu fui convidado para ser secretário nacional de esporte, após o impeachment da presidente Dilma, e aceitei o convite. Aí me tornei o primeiro secretário nacional de esporte, tinha Ministério do Esporte na época, professor de Educação Física e atleta olímpico de natação. Que legal. Aí foi acontecendo, aí me tornei candidato em 2018 a deputado federal, convidado pelo Major Denícoli, um dos coordenadores da campanha do Bolsonaro, do Exército, trabalhava também, tinha uma ligação com o Ministério da Defesa, quando eu era secretário nacional. Aí eu aceitei, eu era afiliado ao Partido Novo, tinha recebido o convite do Partido Novo de me tornar um candidato a deputado federal, e ainda não tinha acontecido o processo seletivo do Partido Novo, mas eu já estava afiliado ao partido. Mas aí quando houve o convite do Major Denícoli para fazer parte da nominata do Estado do Rio de Janeiro, eu aceitei o convite. E aí, amigos no Estado do Rio me ajudaram muito, amigos que hoje trabalham comigo, que gostavam de política. Eu não tinha sido nem presidente de classe, conselho de classe, mas um cidadão, é preciso que o Congresso Nacional, Alexandre, receba pessoas, de fato, que não têm raiz política, né? Pode ser também receber pessoas que têm raiz política, não tem problema nenhum, mas as pessoas com a percepção da sociedade, do que a sociedade quer, do funcionamento, cada um na sua área, é muito importante estar participando da vida política do nosso país. Certamente. E o senhor citou essa passagem que o senhor teve lá no Ministério do Esporte, né, como secretário. Sim. E após a sua saída do Ministério do Esporte, o senhor disse que foi vencido por uma política viciada. Sim. E como é que foi essa saída? Por que se deu essa saída? E o que é essa política viciada que o senhor se referia? A política viciada, Alexandre, é o que eu encontro aqui. Só que eu recebi a missão e a confiança dos eleitores do Rio de Janeiro de permanecer aqui 4 anos. Quando você é secretário, você é convidado pelo ministro, ou se você se tornar membro de uma autarquia federal ou qualquer órgão que seja, você é convidado por alguém. Sim. Né? Então você não foi eleito, você foi convidado. E quando a sua política não cabe mais dentro da política daquele órgão, daquele ministério, ou daquela instituição, você tem todo o direito de pedir para sair. Sim. Então, a vagarosidade, a dificuldade de você fazer as coisas mais simples, a dificuldade de você atender na velocidade que a sociedade precisa, a nossa política é muito vagarosa. Então, existem necessidades individuais e partidárias, né, de disputas pelo poder, que atrapalha muito o andamento de uma aprovação de lei, de uma revogação, de uma alteração, de uma criação. Então,
a política real e de fato ela fica em segundo plano. E isso, para a pessoa que não está acostumada, é desgastante. Isso é muito desgastante e frustrante também. E o senhor também chegou a citar, logo nessa entrevista, quando saiu do Ministério do Esporte, que o senhor chegou a ser intimidado por alguns integrantes do COB. Sim, né? sim. O senhor chegou a falar falaram que o senhor, no próximo ano, o senhor voltaria a dar aula de natação, né? Não estaria e voltei. Aí depois voltei para cá. E continua dando aula hoje. Continuo dando, Alexandre. Segunda-feira de manhã e sábado de manhã. Que legal. Continuo sendo professor de educação física, tendo a minha equipe Natação no Mar, que infelizmente eu não estou mais presente, terça e quinta, mas a equipe dos gladiadores, segunda, quarta e sábado, segunda e sábado eu consigo estar presente. Então temos ali no posto 6 Natação no Mar, com a equipe Natação no Mar e com os gladiadores, tem canoa havaiana também. Que legal. Então continuo já há 11 anos ali no posto 6, fui o primeiro professor ali a estabelecer treinos contínuos de natação. Um dos motivos de eu estar aqui também foi exatamente esse contato com a praia, mas eu continuo dando treino. Que legal. Então o senhor conseguiu conciliar a vida de parlamentar com a vida de professor de educação física, né? Sim, e na época do COB eu como secretário, eu sempre fiquei muito incomodado com as confederações e até mesmo o Comitê Olímpico Brasileiro de receberem muitos recursos públicos e o principal beneficiário tem que ser o atleta, né? Então se essa instituição recebe tanto recurso público, né? Algumas 100% de recurso público, o atleta tem que escolher o seu representante, né? Isso acontecia muito pouco. Melhorou, ainda não é o ideal, mas melhorou bastante. Então eu tinha muito dessa voz aí, essa voz do atleta, né? Que estava dentro de mim, que eu gritava muito com isso, né? Que legal. Aí quem fez essa previsão acertou. Voltei a dar aula de natação, só esqueceu de mencionar que eu voltaria para Brasília como, por ironia do destino, como deputado federal. O mundo dá volta, né? Sempre, Alexandre. Eu acho que aqui na nossa vida, né? Seja em qualquer profissão, né? Que legal. A gente nunca pode subestimar ninguém. Sem né? dúvida. Ninguém. Sem dúvida. Tem pessoas que a gente olha assim, aquela pessoa não é tão inteligente, né? Mas ela pode estar no destino dela ser algo que você não espera que ela atinja, né? Então, e não é por causa disso que você tem que respeitar ninguém, não. É porque você tem que respeitar qualquer pessoa mesmo, né? Ser humano, né? Assim, como você. Claro. Então, é o mínimo que você tem que fazer. Com certeza. Exatamente. E o senhor, vamos dizer assim, o senhor entrou para a política para vencer, para combater essa política viciada que o senhor citou? Sim, eu entrei não só para vencer, mas para aprender. E tentar aprender rapidamente como funciona. Porque tem muita gente boa, tem muita gente, inclusive, que poderia ser muito melhor do que eu aqui, né? Mas que não entendeu que antes de você se tornar um político, você tem que vencer uma eleição, por exemplo. Certamente. Então, vencer a eleição, eu acho que é o grande pulo do gato para você estar aqui, ocupar o seu espaço e fazer com que você abra novas oportunidades para outras pessoas estarem aqui. Então, é você entender como funciona. Nem sempre vai acontecer na velocidade que você quer ou do jeito que você quer. Mas eu diria sempre, eu falei isso na tribuna uma vez, o caminho é mais importante do que a vitória. Então, é você seguir as suas verdades. Não existe certo e errado, existe você ser coerente consigo mesmo. Então, se você deixar de ser coerente consigo, você está no caminho errado. E aí a grande chance de você não se tornar um bom político. Claro, certamente. E na campanha de 2018, o senhor foi eleito, vamos dizer assim, na onda Bolsonaro, né? Como que o senhor tomou essa decisão? Não, vou apoiar o Jair Bolsonaro, esse é o cara que eu vou apoiar, porque é por tais motivos, por aqueles motivos. Por que o senhor tomou essa decisão? Primeiro, Alexandre, se eu não fosse candidato, seria o meu candidato. Seria a pessoa que eu iria escolher para ser presidente do Brasil. Então ficou muito fácil para mim, né? Então ficou muito de acordo com a minha coerência e ficou leve. Fazer campanha foi uma coisa muito leve para o Bolsonaro nas ruas em 2018. Em relação à onda, eu soube surfar a onda, né? A maioria das pessoas que se candidataram com o Bolsonaro não souberam surfar a onda, né? A gente, no Rio de Janeiro, a gente teve 70 candidatos do partido, 12 entraram do Rio. Foi o maior número a maior bancada estadual é do PSL do estado do Rio de Janeiro, com 12 federais. E dos 70 eu fui o terceiro, né? Então, que legal. Eu peguei a onda ali praticamente até a praia, né? Foi até o quiosque. Mas
eu particularmente, eu fiz uma pré-campanha assim, muito grande, visitei 54 municípios no estado do Rio de Janeiro, panfletei muito, dormia muito pouco, de 2 a 3 horas por dia, em 54 dias de campanha. Sim. Então eu fui muito disciplinado nesse ponto. Eu levei a disciplina de atleta para a campanha. Então, aquela coisa de atleta, de querer vencer, entendi rapidamente que só o esporte não me levaria a ter a quantidade de votos e de ser o terceiro mais votado da nominata do presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro. Então passei a entender e me interessar por diversos pontos de ações políticas do Estado, isso é muito importante. E também sempre gostei muito de falar com as pessoas, sempre fui muito paciente, sempre tentei conquistar as pessoas que de repente pensam diferente de mim. Então a minha campanha foi muito baseada na atenção e no carinho. É claro que na campanha você não pode perder muito tempo com quem não vai votar em você, né? Você tem que mudar. Tem que ser ligeiro ali, né? Você tem que ser muito ligeiro, porque é muito rápido. E o senhor, eu vejo aqui em Brasília, né? O senhor até chegou a postar um vídeo um dia desses, que foi com o Hélio Bolsonaro, o Hélio Negão. Aqui no E como é que é essa relação entre os parlamentares ali eleitos no Rio de Janeiro, que ficaram fiéis, vamos dizer assim, ao presidente Bolsonaro? E até o senhor citou que gratidão não se prescreve nem tem prazo de validade. Então, foi uma frase que o Hélio tinha comentado com o senhor. Aí eu falei no plenário, já tem mais de um ano. Isso. E como que é essa relação? Os senhores têm uma boa relação aqui no plenário? Alexandre, é muito diferente aqui quando o eleitor pensa, poxa, aquele deputado é um deputado de direita e vai se dar muito bem com outro deputado de direita. Não, às vezes não se dá. Às vezes se dá muito bem, né? Então, a relação aqui é de uma eterna disputa, é um jogo individual, que você fica muito decepcionado em alguns momentos, que como não tem mais coligação, há uma competição natural dentro do partido. Mas muitas das vezes essa competição às vezes não é tão leal. E isso, para quem foi atleta e está acostumado com regras, né, você demora um pouquinho a aceitar. Mas isso é um problema que deve ocorrer, eu acho que em toda parte do nosso planeta, né, em todos os países. Tem vaidade, tem disputa, tem covardia, tem deslealdade. Mas aqui não necessariamente você vai ter uma dificuldade de relacionamento com um deputado que pensa diferente de você. Às vezes você pensa totalmente diferente ideologicamente de um determinado deputado, mas você se dá bem com ele. E às vezes senta com ele para conversar. Até, se não me engano, do seu projeto foi aprovado, né? Daquela questão da Maria da Penha. A relatora foi a Érica Cocai. A Érica Cocai do PT, ela foi relatora do projeto que foi que alterou a lei Maria da Penha e teve uma feliz alteração, fazendo com que a mulher agredida tenha o divórcio decretado imediatamente pelo juiz da Lei Maria da Penha, que ganha 2 atribuições, civil e criminal. Então foi muito bacana, teve um retorno assim, muito positivo na época. Se não me engano, foi o primeiro projeto de deputado de primeiro mandato aprovado nessa legislatura. Foi o primeiro congressista de novo mandato a ter um projeto de lei aprovado entre senadores e deputados. Que legal. Foi muito legal, foi uma sacada bem interessante. Que legal. Muito bom. Isso aí. Deputado, também o senhor foi candidato a prefeito do Rio no ano passado. Me botaram nessa. E o senhor, mas foi muito bacana, foi legal. O senhor, não sei se é verdade, mas o senhor disse que não tinha tanto a vontade de ser candidato, mas o senhor, meio que empurraram o senhor nessa. Porque foi muito rápido, né? Você com 2 anos de mandato, eu tive até no programa da Cidinha Campos de rádio, muito agressiva a Cidinha, né? Cidinha Campos foi uma deputada federal também. Aí ela leu meu nome todo, assim, Luiz Eduardo Carneiro da Silva de Souza Lima, e falou o meu currículo, né? Currículo pequenininho, político, né? Secretário nacional com 2 anos de mandato, deputado federal. Como é que o senhor quer ser prefeito do Rio? Aí, porra, eu não tinha estudado a lista da vida dela. Ela também foi candidata a prefeita do Rio, se eu não me engano, em 1990 ou 92. Em 92, né? Porque o Collor foi eleito em 89, né? Em 1º de janeiro de 92, eu acho que foi em 92. E ela também tinha 2 anos de deputado federal, somente ela foi candidata. Se eu tivesse estudado a vida dela, eu ia dar o troco, eu só fui ler depois. Mas foi, o PSL me fez esse convite, o PSL nacional. O PSL não chegou num acordo com o Eduardo Paz nem com o Crivella. E viram o meu perfil e 5 dias antes de encerrar a inscrição, eles me escolheram como representante do partido. Aí eu aceitei. Foi muito bacana você conhecer o Rio de Janeiro com uma visão de gestor,
de Paquetá até Sepetiba, né? O Rio de Janeiro é enorme, são quase 7 milhões de habitantes, 1.642 colégios municipais. E uma coisa que me chamou a atenção foi o número de colégios municipais. Se o prefeito visitar um por dia, acaba o mandato, ele não visitou todos. Então, é muito. Né? Você vê o tamanho do Rio de Janeiro, o tamanho dos problemas do Rio de Janeiro, principalmente habitacional, que eu considero pior, o problema mais difícil de resolver do estado do Rio de Janeiro é o habitacional. Com a quantidade de comunidades carentes, com o estado de vulnerabilidade que vive o carioca hoje. Mas a cidade é uma cidade que tem poder, é uma cidade que tem poder financeiro, tem poder de reação, isso eu não tenho dúvida. Mas ali, se você não tiver o amparo do governo federal e do governo estadual, se esses 3 poderes não caminharem juntos, fica muito difícil. Sim. Mas foi uma experiência muito positiva, muito forte, assim. Eleição majoritária, né? Claro. Então você tem uma visibilidade maior sim. do que a eleição para deputado federal ou deputado estadual. Sim, né? E nessa eleição do ano passado, o senhor é um apoiador do Jair Bolsonaro, porém, nessa eleição, ele não decidiu te apoiar. No silêncio rádio, ele nem falou meu nome. Antes de eu falar do que falar mal, né? Exato. Ele preferiu apoiar o prefeito Crivella, Marcelo Crivella. Que derrota. Porra, mano, caralho. Isso eu vi muito nas ruas, né? E depois o Crivella chegou a ser preso, né? Antes de acabar o mandato, andou com a tornozeleira eletrônica, né? Pra quem é carioca e vive no Rio de Janeiro, realmente a administração foi muito ruim. Claro que foi difícil, 2016 para 2020, ele teve um grau de dificuldade muito maior do que teve o Eduardo Paz, né, nos 2 mandatos que tiveram, Olimpíada, teve muito recurso financeiro, mas foi uma administração Gasparzinho, né? Ele só foi aparecer aí faltando 6 meses para a eleição, então de fato, né? E a gente via pequenos cuidados que a cidade deveria ter, não só de limpeza, mas de conservação pública, foi uma secretaria que até ele acabou, então, aos olhos do cidadão do Rio de Janeiro, foi uma passagem muito ruim. Então, eu como cidadão também ficava muito fácil para mim me lançar candidato por ser carioca e de estar indignado com a situação que o município estava vivendo. Sim. E o senhor ficou magoado, ressentido com o presidente que não ter te apoiado? Não, de forma alguma. Para mim foi muito gratificante ter usado o tempo de televisão e ter me apresentado, e o presidente me deu uma chance assim maravilhosa de me tornar deputado federal em 2018. É como um pai que paga a faculdade do seu filho, ele se forma e agora é com você. Então, eu fico muito tranquilo aqui, que aqui em Brasília eu sempre apoiei muito o governo e apoio porque acredito. Então, a minha colocação no ranking dos políticos, que é um grupo de pessoas que faz um ranking, eu sempre estive bem colocado em relação às votações pró-governo. Então, para mim foi... É claro que se você me perguntar, você gostaria de ter tido o apoio do presidente Bolsonaro? Claro que eu gostaria, mas ter tido quase 7%, 180 mil votos na capital sem o apoio do Bolsonaro, explícito, né? Sim, que é aquela coisa que aqui tem várias alianças políticas e que compromete até a governabilidade do presidente a nível nacional em relação ao Congresso Nacional. Então, muitas das coisas, elas dependem desse relacionamento aqui, e essas parcerias são replicadas nos municípios em razão dos acordos feitos aqui, que foram acordos muito feitos de forma anterior ao lançamento da minha candidatura. Mas eu fiquei muito feliz com a minha votação, foi muito bacana ter usado o tempo ali e a propaganda política para me apresentar. E o presidente Jair Bolsonaro, ele quis, acho que, fazer um gesto que gostava do senhor, que ele te nomeou como vice-líder. Isso, né? O partido indicou eu como vice-líder, e cabe ao presidente concordar ou não, ele concordou. Sim. E teve umas situações similares, né? Sim. Como a do senhor ali no Rio de Janeiro, em Manaus e no Mato Grosso. Sim. Né? Que ele nomeou, ele tinha o José Medeiros como vice-líder. José Medeiros, sim. Não apoiou ele para o Senado. Certo.
e apoiou uma coronel que estava concorrendo, que era fora da política. E em Manaus também. Quem foi que ganhou em Mato Grosso? Em Mato Grosso? Você lembra? Confesso que não. Não. Senador, mas não foi o José Medeiros. Não foi o José Medeiros. Foi o José Medeiros muito presente aqui. José Medeiros, já gravei entrevista com ele. Muito um cara presente, muito solto, assim. Sim. Apoia de forma assim que você vê que é verdadeira. Sim. Muito bom. E de longa data, né? De longa da legislatura data. passada, quando era senador. É porque você nota que alguns apoios são muito mais verdadeiros do que outros, né? Sim. E o do deputado José Medeiros é bem leve, assim. Ele apoia realmente, é uma coisa natural dele. Sim, sem dúvida. E teve em Manaus também, que em vez de apoiar o deputado Alberto Neto, ele resolveu apoiar o Coronel Menezes, que também é outro ente fora da política. Alberto. Exatamente. E o Capitão Alberto é do Republicanos. Olha que coisa, né? E ele é vice-líder, e os três são vice-líderes. Então foram esses resultados que o presidente não decidiu apoiar os candidatos aqui do parlamento, né? E apoiou terceiros fora da política, tirando o Rio de Janeiro, né? Que ele apoiou o Marcelo Crivella, que já estava no cargo. Mas foram situações similares que ocorreram no Brasil afora aqui, que o presidente não decidiu apoiar. Deputado, agora voltando um pouquinho para o Rio de Janeiro, o senhor avalia que a gestão de Eduardo Paes hoje é uma boa gestão para o Rio de Janeiro? Alexandre, durante a minha candidatura, sempre quando um jornalista me perguntava qual era a melhor opção para o Rio, né? E eu, como carioca, eu falava, olha, eu acredito que a melhor opção entre o Crivella e o Eduardo Paes seja o Eduardo Paes. Mas eu não declarei apoio a nenhum dos dois no segundo turno, porque o meu eleitor e eu me tornei candidato justamente para me opor a esses dois, então, candidatos, Eduardo Paes e Marcelo Crivella. E não era um problema apenas partidário, não. É um problema realmente de você acreditar que a administração pública ela pode vir a ser diferente, ou pelo menos você tem que tentar em fazer diferente. O Eduardo Paes, como a coligação dele foi muito grande, né? Como ele teve muitos partidos apoiando ele, e a gente tem uma Câmara de Vereadores com vereadores de diversos partidos, e a gente sabe que ele tem que ter a maioria. Se eu não me engano, no Rio de Janeiro são 51 vereadores. Então você tem que ter uma maioria aí, você tem que ter pelo menos uns 27, 28 vereadores, e isso significa você nomear ou atender a pedido de nomeação que compromete a sua tecnicidade no governo. Então você tem hoje no governo do Eduardo Paes figuras positivas, né? Figuras que querem fazer a coisa certa, e aí separando ideologia política, né? Não vamos discutir aqui o Ferreirinha, secretário de Educação, é do PSB ou Cidadania agora, mas tem uma vertante política diferente da minha, mas é uma pessoa super comprometida em fazer aquilo que ele pode apresentar de melhor. Então, tem o Calero, acho que, se eu não me engano, uma secretaria em relação à transparência, e você tem em determinados outros setores, né? Por exemplo, você tem a irmã gêmea do Rodrigo Maia, que é presidente da Rio Tour. Aí já entra esses níveis de comprometimento que eu apenas me lembrei aqui da Rio Tour. Acho que você tem o neto do ex-presidente da Câmara Municipal, o neto do Jorge Felipe, né? Também uma secretaria, aí já que é filho do Bethlen, que era o coordenador de campanha do Crivella. Então você vê que já começa a fazer uma saladinha russa ali, e isso compromete a governabilidade, na minha opinião. Então o município do Rio de Janeiro herdou um governo também que foi muito decepcionante, que foi o governo do Crivella. Tem menos dinheiro, tem um período de pandemia, o município arrecadando muito menos ISS do que arrecadava, que é Imposto de Serviço, muita coisa ainda fechada, muita coisa ainda não funcionando na sua normalidade. Não tivemos nem carnaval, né, que é o nosso maior símbolo em relação ao turismo, e onde setores da nossa economia têm um retorno financeiro muito grande, como hotéis, como empresas de entretenimento, restaurantes, o próprio Saara, onde vende artigos de carnaval. Poxa, é a principal época do ano para eles. Certamente. Então, isso são setores do nosso comércio que eu estou lembrando aqui e que realmente está numa dificuldade muito grande. Então, eu torço muito para que o Eduardo Paes faça um excelente governo, porque o Rio de Janeiro merece. O Rio de Janeiro, hoje, eu digo o seguinte, muitas pessoas falam isso. O Rio de Janeiro vai bem, o Brasil vai bem. Eu não tenho dúvida nenhuma, e também não tenho dúvida nenhuma que o governo federal tem que ajudar a resgatar o município do Rio. Certamente. Agora, passando do âmbito municipal indo para o âmbito estadual. Sim. Né, o STJ, ele aprovou
a continuidade do impeachment, da denúncia contra o Witzel, né? E o prosseguimento na LERJ deve continuar no processo de impeachment, o rito do processo de impeachment. O senhor acha que o governador Wilson Witzel merece sofrer esse impeachment? Alexandre, é aquilo que a gente estava conversando aqui fora do ar, né? O juiz Wilson Witzel foi candidato. Era um completo desconhecido. Eu lembro que eu encontrei com o Wilson Witzel no teleférico lá em Nova Friburgo. Eu não sabia quem ele era, né? Ele não sabia. Quando a gente perguntou lá, teve um amigo meu que estava comigo, ele citou as cores da mangueira, o Wilson Witzel não lembrava que a mangueira era verde e rosa, né? Então, isso me marcou muito ali. Mas ele nos tratou com educação até então, mas quando ele se torna governador e ele teve o nome juiz, ajudou muito, porque fez uma ligação com o então juiz Sérgio Moro, né? E que naquele período tinha uma popularidade imensa no país. Assim como generais, delegado, sargento, esses candidatos que tiveram esses nomes foram nomes que ajudaram na captação de votos. E o Wilson Witzel chega governador já com a vontade de ser presidente, né? E esses pequenos detalhes, né, que a gente falou em vaidade, em competição, nem tudo que você quer, você tem que falar. Então, muitas das coisas que o político ele perde ou ele ganha é da maneira como ele fala e na hora que ele fala. Então, o juiz que se torna governador, ele se torna um personagem extremamente precipitado nas suas ações, que vai gerando desgastes políticos e que os seus erros passam a serem notórios e as pessoas passam a querer enxergar aquilo que realmente existe, né? E que existiu. Então é claro que os contratos emergenciais, sem licitação, principalmente em relação aos hospitais de campanha, foi algo que chamou muita atenção. Foi algo descarado. Chamou atenção porque os hospitais não foram levantados. E quando foram levantados, não houve um bom serviço. E quando foi investigado a fundo, observou-se superfaturamento em diversas áreas. E todo mundo que lesa o poder público, né, que permite, seja por vontade própria ou por inabilidade ou incompetência, como chefe do Estado, né, como governador do Estado do Rio de Janeiro, tem que ser punido. Eu não tenho dúvida nenhuma. É claro que a gente não deseja mal dessa pessoa, né? Apesar de toda a arrogância dele em determinados momentos, mas é uma responsabilidade imensa. Então, a pessoa quando se candidata a prefeito, a governador, a presidente da República, ele tem que estar ciente que ele não vai agradar todo mundo e que ele, em determinados momentos, ele vai ser atacado. Então, se ele errar os seus erros, ainda mais sendo governador do Estado do Rio de Janeiro, que me perdoe, não é um governador de um estado com pouca visibilidade, ele é um governador do Rio, né? Então, que já vem de um histórico aqui, de esquema de corrupção, instalado no Estado e dentro do seu funcionamento, né, do seu andar político muito sério, né? Então, ficou muito claro e ficou muito absurdo tudo que aconteceu e muito rápido. E o senhor, em entrevista que o senhor concedeu para Leda Nagli, sim, o senhor chegou a comentar que ele mandava algumas mensagens peculiares para vocês, sim, metralhadora, né? Como é que foram essas mensagens? Não, isso foi um dos sinais que o então governador Wilson Witzel demonstrou de pouca estabilidade emocional. Ele tinha muita instabilidade emocional. Então, naquela vontade dele ser presidente do Brasil, e isso já no primeiro ano de governo, em 2019, eu fiz um vídeo, se eu não me engano, lá em Teresópolis, no Dedo de Deus, que fica em Guapimirim, né? Só que o Dedo de Deus está em Guapimirim, mas eu fiz a imagem em Teresópolis. E eu falei que eu queria ser governador do Estado do Rio de Janeiro em 2022. Mas eu fiz um vídeo de brincadeira. Sim, sim. Né? É claro que se isso acontecer algum dia, é porque novamente é uma surpresa da vida. Mas eu gravei um vídeo falando, gostaria de ser governador do Estado, estou viajando do Estado, estudando, me tornei um deputado federal. E esse vídeo chegou a ele ficou pé da vida, cara. Caraca. Aí me mandava mensagem que eu tinha que estudar realmente bastante, se prepare. Quem tem medo de sol não sai quem tem medo da sombra não sai ao sol. Então, eu mandava vídeo de bandido dando tiro, acho que no Morro do Dendê, na Ilha do Governador.
Então, realmente, ele ficou sentido e qualquer um pode se candidatar a governador do estado, né? Ele não precisava se sentir ofendido com isso, assim como ele esperava que o presidente Bolsonaro não se sentisse ofendido, que ele não tenha se sentido ofendido comigo. Isso seria o natural. Se eu não me engano, foi muito rápido, né? Foi tipo 1 mês, 2 meses depois. Mês, ele já, eu acho que... Eu não sei se foi montagem ou não, mas eu cheguei a receber algumas vezes foto dele com a faixa de presidente da República. Não, mas parece que a faixa que ele usou na posse dele, ele que mandou fazer a faixa. Ele que mandou fazer a faixa. Se eu não me engano, tem a matéria, se puder eu pedir para botar a matéria aí, que foi ele que mandou confeccionar. Então, o Dornelles, ele não tinha faixa. Entendi. Então, quem assumiu a faixa foi a pedido dele. Entendi. Então, essa é a faixa presidencial, eu acho que já tinha desde aí, um desejo, alguma coisa assim. Já tinha esse desejo. Mas que agora quem é interino, né, é o governador Cláudio Castro. O senhor percebe uma mudança no governo? O que mudou no governo? Eu percebo principalmente uma mudança no comportamento. Assim, bem simpático, bem atencioso, demonstra conhecimento, assim, em diversas áreas. Foi uma pessoa que já tinha trabalhado no meio político, vereador do Rio de Janeiro, acho que, se não me engano, com 2 anos, né, de mandato. Já havia trabalhado no meio político, então já tem uma experiência, já tem um conhecimento ali não só do legislativo, mas também como do executivo. E eu gostei muito, às vezes que eu tive com ele e pude ouvir e prestei muita atenção nas expressões dele, nos apontamentos que ele fez, e está alinhado com o governo federal. Então, isso é muito positivo para o estado do Rio de Janeiro, que atravessa um momento muito difícil, mais difícil, inclusive, do que o município do Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro tem uma velocidade de recuperação, se for bem governado, uma velocidade maior do que o estado, mas o governador Cláudio Castro, ele tá saindo muito bem, assim, aos meus olhos, assim, o que eu pude perceber. Sim. Agora, saindo ali do Rio de Janeiro e vindo aqui para Brasília. Sim. Né, há 20 dias, aproximadamente, pouco mais, o deputado Daniel Silveira está preso lá no BEP, em Niterói. A gente ficou um tempo preso ali na Superintendência da Polícia Federal e agora está lá no BEP, em Niterói. Como que o senhor viu essa prisão do deputado Daniel Silveira, deputado em exercício de mandato, que foi preso pela Polícia Federal a mando do Supremo Tribunal Federal? Alexandre, enquanto o deputado Daniel ele estava fazendo críticas à Câmara dos Deputados, a outros deputados, e a crítica não estava chegando de fato forte ao STF, o Conselho de Ética aqui da Câmara não funcionava para ele. Então, se o Conselho de Ética tivesse tido uma agilidade, ou tivesse em completo desacordo do que ele está falando, o Conselho de Ética já tinha sido instaurado. Foi só ele ser mais duro com o STF. Hoje, inclusive, teve sessão do Conselho de Ética e eu estava lá, assisti. Então, eu como democrata, Alexandre, eu permito e quero permitir que até um deputado do PCdoB ou do PSOL, que é um socialismo, que é uma metade do caminho ali entre o capitalismo e o comunismo, que o cara defenda o comunismo aqui. Eu acho que isso, o democrata, ele tem que permitir isso. Embora eu saiba que o comunismo é o regime que mais assassinou pessoas no mundo, foram mais de 110 milhões de pessoas. Teve na Rússia, teve na China, teve no Camboja, teve no Vietnã, na Coreia do Norte, todo ano, né? Porra, então, essas pessoas que defendem o comunismo, eu quero que elas tenham a liberdade de defender o comunismo. Eu quero que um deputado tenha a liberdade de subir ali e defender a legalização da maconha. Embora eu não concorde. Então, o Daniel, eu falei isso. Joaquim José da Silva Xavier, em 1792, dia 21 de abril, foi enforcado e esquartejado. Não era líder do movimento, não era líder da Inconfidência Mineira, não era um dos seus principais membros, mas foi bode expiatório. Então, muitos deputados aqui têm problemas com a justiça, dependem do STF, temem o STF, e esse movimento ele tem um quê de dificultar a entrada de novos políticos aqui no Congresso. Isso é fato. Isso é uma coisa que eu percebo. O Daniel
ele pode ter errado? Pode. Mas o deputado federal, quando está na tribuna, quando está exercendo a sua profissão, ele tem até o direito de errar. Errar mediante uma opinião que ele emitiu. Porque a imunidade é justamente, se nós não tivéssemos imunidade, nós iríamos sofrer penalizações, sanções, ações que nos impediria de exercer o mandato. Então, nós vivemos nessa linha tênue, né? De receber informação, temos o direito e temos uma forma de nos proteger é resguardar de quem nós recebemos essa informação, isso nós temos. Então, o que está acontecendo com o Daniel é justamente a não democracia. Essa é a minha opinião. A liberdade de expressão dele, por mais que atinja e por mais que vá a contragosto de muitos brasileiros, é a opinião dele. E é a opinião de quem, na maioria dos eleitores dele, os representantes que o elegeu democraticamente. Não é a opinião do Daniel em relação a AI-5, que eu também sou contrário, não concordo, mas ele deve ter a liberdade de defender até isso. Não é ele que vai instaurar o AI-5 no Brasil. Não é ele. Talvez seja a população brasileira, talvez seja um grande... mas não é ele sozinho. Se você tira o direito dele ter essa opinião, e que no fundo é a opinião também de muitos brasileiros, mas se você tira essa opinião dele, você não está sendo um democrata. Pode parecer um choque, mas o democrata verdadeiro, ele permite. Mas ele vai lutar para que aquela opinião daquele deputado não aconteça, através da democracia. É difícil as pessoas entenderem isso. É difícil, mas senão você não está dando, você não está oferecendo liberdade para quem pensa diferente de você. Sim. É a base lá da democracia isso, né? Se você entrevistar, por exemplo, meu pai, de 86 anos, aí você pergunta, seu Souza Lima, o senhor, durante o regime militar, nas ruas do Rio de Janeiro, o senhor se sentia mais seguro? Ele vai falar, claro, filho, muito mais. Pai, você tinha a sensação de mais liberdade? Claro, muito mais liberdade. E aí? E aí? É a opinião do meu pai, de 86 anos. Vai querer censurar seu pai agora? Aí meu pai, de 86 anos, viu o Daniel falando aquilo tudo. Porra, ele falou, porra, esse seu amigo é legal pra caraca, olha aí, que bacana. Ele tá certo. Vou votar nele. Ele tá certo, pô. 86 anos, revoltado, porra. Filho, vou votar, mas você não vota nele. Não. Mas ele falou, porra, esse cara é corajoso, ele tá certo. Ele tá certo. E como meu pai, cara, teve muita gente que... Então você impedir que ele dê opinião aqui dentro não é democracia, não é uma atitude democrata. Sim. Bem. Mas o meu pai vai votar em mim. Bem, agora passando para o próximo tópico. Sim. Também aqui na Câmara dos Deputados, nesse seara, sobre a questão da CCJ. Tá. Deputada Bia Kicis, será presidente da CCJ? Sim, inclusive eu acho que a CCJ ficou com o PSL. Ficou com o PSL. Ficou com o PSL. Então, Bia Kicis deve ser presidente da CCJ? Eu acho que ficou com o PSL, Meio Ambiente, CCJ e uma Comissão de Defesa da Mulher. Acho que foram essas três comissões. E a CCJ a mais cobiçada, né? É a comissão final e que pauta realmente os projetos que são votados na casa, né? Sim. E até o senhor chegou a postar um tweet do deputado Arthur Lira, né? Sobre a questão do Moro. Porra, eu tomei um choque com aquilo quando eu vi, pô. Mas antes de a gente ir nesse tópico, né? Como que o senhor avalia esse primeiro mês, um pouquinho mais de um mês? O Arthur Lira também tem o direito de ter a opinião dele. Sem dúvida, claro, pô. Sem dúvida. Com certeza. Né? Mas como que o senhor avalia esse primeiro mês, né, de mandato como o Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados? É difícil, um mês é muito pouco, né, Alexandre? Um mês para você avaliar, ainda mais com a velocidade aqui do Congresso, né, que não está com as comissões instauradas, em funcionamento. Mas essa declaração ela me assustou. Eu até fiz um tweet ontem, né, ele falando que o Lula até merece, mas o Moro jamais, né? Então, vai na contra... Como foi apoiado pelo presidente Bolsonaro e os brasileiros que apoiaram o presidente Bolsonaro, né? Mais de 50% da população brasileira
teve, embora o presidente Bolsonaro tenha tido uma desavença com o juiz Sérgio Moro, mas foi um dos responsáveis pela oportunidade que o Bolsonaro teve em chegar em relação à Lava Jato, em relação a ter descoberto tudo hoje que o brasileiro talvez não tivesse acesso ao que aconteceu no nosso país, né? Então, quando o Arthur Lira dá uma declaração dessa que o Lula merece, aí o principal mal do país aos olhos do eleitor, o eleitor ele é muito pouco político, a imensa maioria do brasileiro, né? Ele não sabe o que é esquerda, o que é direita, ele não sabe o que é capitalismo, socialismo, ele quer, no fundo, acabar com a corrupção no país. Então, o nosso principal obstáculo a nível de nação, na minha opinião, é diminuir a corrupção. Então, quando você dá uma declaração dessa, ela fica subentendida e aí você abre um leque de entendimentos que você está passando a mão na cabeça de uma pessoa que foi acusada de corrupção e do maior, se não dos maiores esquemas de corrupção da história do nosso país. Então, um simples operador da Petrobras era milionário. Então, esses detalhes que são muito simbólicos para a população brasileira, que tem muito pouco recurso de sobrevivência e de bem-estar para a sua própria família. Então, esse tweet, ele foi um tweet muito infeliz. Então, por isso que eu fiquei muito surpreso. Sim. E agora, falando agora da decisão do ministro do STF, Luiz Edson Fachin, que anulou todos os processos do Lula referentes à Lava Jato. Sim. Como que o senhor viu essa decisão? O STF, Alexandre, ele é composto por 11 ministros, escolhidos por ex-presidentes, e que é uma forma, ao meu ver aqui, da minha visão de um deputado no terceiro ano de mandato, é uma visão, um sistema equivocado, onde 11 ministros permanecem ali 30 e poucos anos. Tá? O ministro Marco Aurélio Mello, indicado pelo seu primo Fernando Collor, né? Lá em 1990, logo no seu primeiro ano de mandato. Então lá se vão 31 anos. Né? Então a gente teria que mudar alguma coisa para que esses 11 ministros tivessem um mandato no máximo de 8 anos, assim como no Senado, escolhido por diversos setores. Um escolhido pela Câmara de Deputados, outro escolhido pelo Senado, talvez um escolhido pelo presidente, outro escolhido por um outro setor. Então, 11 setores diferentes. Aí a gente via a proporcionalidade, 2 da Câmara de Deputados, porque imagina, você é escolhido ministro por um determinado presidente. É claro que a gratidão prescreve, tão pouco tem prazo de validade, serve para eles também, né? Só que serve para o mal também. Então, ontem, quando você vê uma decisão daquela monocrática, isso abala o país, isso abala a credibilidade do país. Quando você diz que a justiça de Curitiba ela não tem validade, poxa, talvez se fôssemos um país mais sério politicamente e com um nível educacional mais alto, isso poderia causar uma revolta muito séria. Então, como um Supremo Tribunal Federal vai dizer que a justiça de um determinado estado ou do outro tem mais competência? Então, ficou muito difícil. E a gente viu as reações tanto do mercado financeiro, a gente viu a reação do brasileiro em si, que você passa a desacreditar no país, né? E isso é a pior coisa, o pior sentimento que a gente pode ter dentro da sociedade. A gente tem que resgatar a esperança e a certeza do que é certo, o que é errado. Bem, deputado, agora a gente já encaminhando para o final da nossa entrevista. Sim. Te agradecer pelo espaço aqui, por ter nos recebido aqui Alexandre. No seu gabinete. Muito obrigado, deputado. Obrigado, Alexandre. Faço votos aí que você tenha sucesso. Obrigado. Muito jovem, 17 anos, e que você também, através da sua profissão, você contribua para um futuro melhor para o nosso país. Quem sabe um dia você vira um deputado também, né? Pode ser, pode acontecer. Né? Mas muito sucesso e obrigado. Obrigado pela entrevista, obrigado por você estar aqui no meu gabinete. Eu que agradeço. Pessoal, se você gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal.